Boa tarde, acompanhe agora o resumo da semana. Fique atento e acompanhe as notícias que fizeram manchete durante a semana. Eugênio Neto exige respeito pelo nome do primeiro presidente angolano, no caso que envolve genro Carlos São Vicente. Abel Chivucovuco acredita que o chumbo de seu partido resulta do medo do MPLA em tê-lo como opositor nas eleições. Especialistas defendem anulação do IRT caso não se verifique melhoria nos serviços básicos. Cresce abuso de crianças em Angola, segundo um estudo da escritora Ana Panzo. Ex-presidente do Mali apanha AVC depois de golpe de Estado. Eugênia Neto, esposa do primeiro presidente angolano Antônio Agostinho Neto, falecido por doença na Rússia em 1979, exige respeito pela alma de seu esposo e adverte que o nome de Agostinho Neto não está associado aos crimes de que Carlos São Vicente, seu genro, vem sendo acusado. Num comunicado com o timbre da Fundação Antônio Agostinho Neto, Eugênio Neto considera um absurdo associar o nome do primeiro presidente angolano a processos judiciais em investigação, sublinhando que Agostinho Neto, enquanto presidente do MPLA e chefe do governo entre 1975 e 1979, nunca pactuou com a corrupção em Angola. A presente posição de Eugênio Neto, manifestada por via de um comunicado da Fundação Antônio Agostinho Neto, surge em respostas às notícias difundidas pela imprensa angolana e estrangeira que não têm hesitado em referir o nome do primeiro presidente angolano nos casos judiciais em que o empresário Carlos São Vicente está envolvido. De recordar que Carlos São Vicente, esposo de Irene Neto, está a ser acusado de vários ilícitos, tendo já a justiça suíça congelado 900 milhões de dólares seus e solicitado colaboração da Procuradoria angolana. Entretanto, a PGR angolana já se manifestou, dando um aval positivo à petição da sua congênere suíça. O MPLA instruiu o Tribunal Constitucional para indeferir o requerimento de legalização de projeto político para já, por suspeitar que possa vir a perder as eleições de 2022 caso Abel Chivucovuco participe do referido pleito. A conclusão é do próprio Abel Chivucovuco, que promete dar entrada de um recurso extraordinário ao Tribunal Constitucional na próxima semana. A Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola anunciou que na próxima semana fará entrega no Tribunal Constitucional de outro recurso extraordinário acompanhado das respectivas alegações com vista ao seu reconhecimento como partido. Abel Chivucovuco, presidente da comissão, diz que o seu partido apresentou ao Tribunal Constitucional todos os documentos necessários exigidos pela lei para a legalização de um partido político e que não vê motivos do seu partido ser constantemente chumbado. O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos será ouvido em mais uma ação aberta contra o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, que é acusado de tráfico de influência, escreve o jornal brasileiro O Globo. Na matéria disponível apenas para assinantes, o jornal informa que José Eduardo dos Santos responderá às questões por escrito a pedido da defesa de Lula da Silva, que pretende provar que a relação entre o grupo empresarial brasileiro Odebrecht e o governo angolano existia antes do Partido dos Trabalhadores ter chegado ao poder em Brasília. Lula da Silva está a ser acusado de ter influenciado contratos firmados entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro e a Odebrecht em Angola. Alguns membros da Organização Mundial do Comércio estão a pressionar o governo angolano a rever o decreto de 2019 que impõe restrições à importação de 54 produtos no âmbito do Programa de Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações, PRODESE, em vigor desde janeiro do ano passado, escreve o jornal Valor Econômico, que cita uma fonte do Ministério do Comércio e Indústria. Entre os membros da OMC que contestam a medida angolana, destacam-se os Estados Unidos da América, União Europeia, Rússia e Canadá.
Em comunicado, o Ministério do Comércio e Indústria garante que a medida está devidamente alinhada aos instrutivos da OMC e que o seu objetivo é incentivar e apoiar a produção nacional, sem prejuízo da importação do diferencial em falta ou de produtos e equipamentos cuja produção local não satisfaça a procura interna. Dos produtos cujas importações estão restringidas constam maçango, maçambala, batata doce, alho, cebola, cenoura, feijão, amendoim, tomate e água engarrafada. O secretário-geral da FNLA, suspenso, Pedro Mukumbidala, juntou-se a diferentes alas do partido visando combater o presidente da organização, Lucas Ngonda. Em conferência de imprensa, Pedro Mukumbidala, que esteve ladeado por importantes membros do partido, com destaque para Fernando Pedro Gomes, líder de uma das alas do partido, reforçou a ideia de que a sua suspensão por decisão unilateral do presidente resulta do posicionamento ditatorial de Lucas Ngonda, que tendo a violar os estatutos e o pacto de unidade que proíbe o presidente de se recandidatar a mais um mandato. Quando a violação flagrante do estatuto do partido, importa realçar o seguinte. Primeiro, o secretário-geral do partido é um órgão de gestão e de execução de atividade política, econômica e social e eleito pelo Comitê Central, dentre os seus membros, repito, é eleito pelo Comitê Central, dentre os seus membros, nos termos do artigo 39 do número do Estatuto do Partido. Pelo que está aqui a primeira grande violação dos estatutos por parte do irmão presidente, Dr. Lucas Ngonda, na sua conferência de imprensa do dia 26 de agosto de 2020. Correto. Alegadamente, a suspensão do secretário-geral sem legitimidade e sem respaldo dos estatutos. O que significa que o mandato do secretário-geral só cessa com a eleição do novo secretário-geral, eleito pelo Comitê Central dentre os seus membros. O presidente do partido não pode substituir esse órgão do partido, que é o Comitê Central. E não tendo respaldo político à luz dos estatutos, eu, Pedro Mukumbidala, continuo a exercer as minhas funções, cujo mandato me foi conferido com a minha eleição a este cargo na primeira reunião do Comitê Central, saída do 4º Congresso de 2015. Segunda violação é a própria figura da suspensão, que não existe nos estatutos, o que só se compreende essas duas violações pela forma clara como o próprio presidente tem demonstrado em querer adiar a realização do 5º Congresso do Partido para depois de 2022, perpetuando-se como presidente quando, na verdade, o mandato dos órgãos do partido já caducou em fevereiro de 2019. Havendo, por isso, a necessidade de acelerar o processo da realização do 5º Congresso, já convocado, como se disse atrás. O irmão presidente Lucas Ngonda havia submetido ao secretariado do Biro Político o seguinte: ilustres irmãos, o que ele considera hoje como traição, eu penso é o seguinte. Ele encontra-me e diz: irmão secretário-geral, convoca urgentemente a reunião extraordinária do secretariado executivo do Biro Político. Eu disse: bom, irmão presidente, nós já reunimos a semana passada o executivo do partido. Não me interessa, eu quero que seja agora. Ok. Eu convoquei o executivo do partido para que ouvisse a preocupação do presidente do partido. Posto na reunião, o presidente do partido apresenta uma agenda. Primeiro, informações. Segundo, a leitura da ata anterior. Terceiro, congresso de compromisso. Quarto, candidatura única. E o secretariado executivo tinha que aprovar essa agenda para que passasse no Biro Político. Aí começa o cavalo da batalha. Bom, ficamos surpresos. O executivo não concordou. E eu lhe aconselhei: presidente,
nós assinamos o Pacto da Reconciliação, é um processo que eu coordeno. O irmão presidente declarou perante o público mundo de que já não iria se candidatar à sua sucessão. Como é que a imprensa vai perceber isto? E os nossos irmãos da unidade, como é que vão perceber esta realidade? Por isso, irmão presidente, é bom repensar, porque isto não vai dar certo. Justamente, vamos cair no erro e isto vai nos tornar extremamente difícil. Aí está. Então, se ele diz que o secretário-geral é que está contra a unidade, então, por que ele apresenta no Biro Político esta proposta? Desviando já o pacto que ele próprio assinou. Entre outras, Pedro Mukumbidala anuncia a aproximação Angola-Cabando e a outros. O mais velho, ninguém está a lhe correr, mas que aceita isto que estamos a dizer aqui. Isto vai servir para o bem. Aliás, o próprio secretário executivo do Biro Político provou uma moção para ele, que mais velho, descanse, vamos, o senhor vai ser futuro presidente honorário e justamente vai descansar, deixa a nova geração tomar conta do partido. Concordou para depois de 2 dias dar essa explosão e correr com todo mundo. Neste momento, ele fez o despacho para encerrar o secretariado nacional do partido, onde eu funciono. Foi buscar carrenches lá no... como é que chama? Palanga. Correram com todos os funcionários do secretariado executivo do partido. A encerrar as portas. Eu diria que é cíclico, porque também na Vila Alice isso aconteceu. É precisamente a mesma coisa. Então temos que travar isto. Era Pedro Mukumbidala. Diferentes especialistas defendem a anulação do imposto de rendimento de trabalho caso as contribuições dos cidadãos não venham servir para a melhoria dos serviços básicos. O economista e fiscalista Augusto Fernandes sublinha não ter contra a cobrança ou a presente dimensão das taxas aplicadas sobre o IRT, mas apela o governo a realizar um diagnóstico sempre que pretenda diversificar os impostos ou aumentar as taxas. Porque para implementar uma medida, deve-se antes fazer um diagnóstico, que nós não fizemos só alteração por fazer. O ano passado tivemos uma alteração à tabela do IRT, e este ano temos uma outra alteração, menos de 24 meses, 2 alterações. Implica dizer que a primeira alteração foi mal diagnosticada e essa segunda também comete os mesmos erros que a primeira cometeu. Primeiro é que vem diminuir o poder de compra de um grupo da população, que é a classe média, num tempo de pandemia, que ela foi já aprovada no meio da pandemia. Embora que há um outro grupo que é das pessoas que ganham menos, do tipo, as pessoas que ganham menos de 80 mil kwanzas, deixam de tributar o IRT, se calhar para esse grupo nós podemos dizer que é uma medida acertada. Mas temos que ver qual é o número de pessoas que nós temos nesse grupo e qual é o número de pessoas que nós temos na classe média. Entre outras, acredita que o angolano deixará de ser visto no mundo como um povo pacífico à medida que os impostos vão aumentar e não haver provas viáveis do que está a ser feito com o seu dinheiro. O que é verdade nisto tudo é que tanto se falava que o angolano é um povo pacífico, porque o angolano não pagava imposto. A partir do momento que se começa a cobrar imposto a esse povo também vai começar a cobrar mais da governação. Porque quem paga quer, de facto, ter as coisas bem organizadas. Quer ter passeio na rua, quer ter estrada, quer ter luz elétrica, quer ter água. O governo, antes de começar a definir aquilo que é taxa que vai cobrar as pessoas, não importa qual for a taxa, tem que ter capacidade de colocar à disposição das pessoas os serviços públicos, o básico. Porque nós temos países que a taxa de IRT chega a 40% do rendimento, na Suíça, mas as pessoas lá pagam à vontade, pagam a rir, porque sabem que tem água, tem luz, tem
Então, essa questão das taxas tem muito que ver com aquilo que o governo é capaz de dar à população. Se o governo não consegue dar nada à população, é melhor não cobrar imposto. A taxa é melhor ser zero. Mas eu quando digo isso, as pessoas dizem, não, está sendo muito radical. Mas deve haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é taxa que se vai definir para cobrar e aquilo que é qualidade de serviços públicos básicos que nós conseguimos colocar à disposição da população. Se não conseguimos colocar serviços à disposição da população, é melhor não cobrar. No mesmo diapasão, o economista Alfredo Tadeu apela ao governo a repensar as suas estratégias. Entretanto, o economista Fernando Heitor, que já foi vice-ministro das Finanças, nega-se a fazer uma abordagem sobre o assunto, por ter feito parte da equipa técnica para a elaboração sobre o IRT. Em Angola, o número de crimes sexuais contra crianças está a aumentar e atinge vítimas a partir dos 2 anos. A conclusão é de um trabalho agora apresentado em livro intitulado Agressores Sexuais de Menores, Contexto e Perfil da psicóloga Ana Panzo. A obra, de acordo com a mesma, foi elaborada com base numa investigação que realizou a 9 estabelecimentos penitenciários nas províncias do Bengo, Benguela e Luanda, iniciada em 2018 e concluiu em finais do ano passado. Consegui perceber que a maior parte dos agressores são pessoas muito próximas das vítimas, têm algum grau de parentesco, desde irmãos, pais, padrastos, tios. Percebi também que são várias as motivações, mas uma das principais motivações apontada por eles é a satisfação sexual, que é aquilo que nos leva a crer que estamos diante de um pedófilo. Eles têm esse comportamento repetitivo, compulsivo, com uma criança ou com várias crianças. E até dá-se o caso que são indivíduos que têm uma família constituída, mas a satisfação sexual só é alcançada se envolver-se sexualmente com a menor. O livro conta com 115 páginas e traz o contexto, o perfil dos agressores sexuais de crianças. De recordar que em 2014 o Ministério do Interior havia publicado um livro sobre violação sexual, no qual concluiu que boa parte dos atos de violação sexuais ocorrem no seio familiar e que os homens naturais do Cuando Cubango são os mais propensos a cometer tal delito. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, deposto na sequência de um golpe de Estado militar, foi hospitalizado na terça-feira à noite depois de ter tido um repentino desfalecimento. A equipa médica da clínica de Bamako sublinha que os testes concluíram que o repentino desmaio do presidente deposto resultou de um ataque isquêmico transitório que, se não for bem cuidado, pode alastrar-se, noticiam os jornais locais. Ibrahim Boubacar Keïta, eleito em 2013 e reeleito em 2018 para um mandato de 5 anos, foi deposto por um grupo de oficiais em 18 de agosto, após 7 anos à frente deste país em guerra com grupos jihadistas e após meses de protestos, tendo anunciado a sua demissão na televisão após ter sido levado de sua casa pelos militares que tomaram o poder. É com esta notícia que nós colocamos um ponto final ao nosso resumo da semana. Não se esqueça que o coronavírus continua a ceifar vida, portanto as regras são básicas. Não se esqueça de usar sempre a máscara facial, lavar a mão com água e sabão, respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações. Só desta forma estarás a prevenir-se e também a sua família. Boa continuação. Bom final de semana.